mais. Eu passei por essa cura, foi agora, em 2020, 2019, por ali. Eu estava caminhando no parque, e o Espírito Santo falou comigo de novo, ao vivo. Ele falou assim, você já ouviu aquela frase, as pessoas só dão o que tem? Uhum. Já. Ele falou assim, como foi a vida do seu pai? Meu pai apanhava do meu avô, ele era espancado, meu avô era alcoólatra e tudo mais. Ele falou assim, você foi espancado alguma vez na sua vida? Eu falei, não. Ele falou, seu pai foi alcoólatra? Não. Ele falou assim, então você concorda que seu pai te deu muito mais do que ele poderia ter te dado? Nossa. Pastor, foi igual tirar com a mão. Igual. Toda a minha mágoa, revolta, tristeza, tudo. Porque eu, como pai, o meu maior desejo hoje, de verdade, é não reproduzir as falhas do meu pai para o meu filho. Uhum. Então, ou seja, eu vou dar muito mais do que eu poderia ter dado. E você já viu aquela questão que quando você mais rejeita algo no seu pai, mais parecido com aquilo que você está rejeitando? Sim, naquele dia o meu pai passou a ser o meu herói ao invés de ser meu vilão, como ele era por mais de 30 anos. Então, assim, a minha criança interior, as pessoas às vezes não entendem isso, ela foi curada ali. Por quê? O meu pai se tornou o meu herói, você entende? O meu pai se tornou meu herói e aquilo me empoderou. Eu falei, cara, beleza, eu entendi, vamos embora, agora tô você conseguiu se amar de verdade, porque eu sempre ouvi minha mãe falando assim, seu pai é pacato, seu pai não foi atrás de você, o seu pai é um irresponsável, o seu pai, eu sempre ouvi isso da minha mãe. Quando eu entendi que meu pai me deu muito mais do que ele poderia dar, eu me senti extremamente amado. Eu falei, cara, eu não consigo mensurar, baseado na história que eu conheço do meu pai, o que ele teve que superar na vida dele para não reproduzir o que o meu avô plantou. Forte. O que será? E assim, eu não tenho nem coragem de perguntar para meu pai, porque eu não sei em que pontos que eu vou tocar na vida dele. Uhum. Entendeu? Deve ser. Eu não quero ter que abrir uma coisa e não saber fechar depois. Exatamente. Mas dele, né? curou a minha relação com meu pai, assim, total. Existem algumas coisas, por exemplo, a gente não tem muitos vínculos. Então, eu aprendi, por exemplo, igual eu falei, eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito assim, e meu pai não. Meu pai só gosta de falar de futebol, arma, porque ele é da Polícia Civil aposentado, e, cara, é o jeito dele. Então, sempre pra gente estar mais junto agora, eu entendi, falei, cara, esse é o teto dele, ele tá aqui, esse é meu pai. Sim. Então, para eu conseguir me relacionar com meu pai, eu vou ter que descer pro nível dele. Então, eu vou ter que, às vezes, falar de futebol, vou ter que falar, às vezes, de arma, vou ter que falar a linguagem que ele entende, pô. Entendeu? Sim. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar lá. E não quer dizer que estar lá não vai me levar para outro nível, vai me levar. Porque a minha base é essa. Entende, Giovanni? Entendo. E isso que meu pai me deu aqui é o teto dele, mas é meu chão. E quando eu me senti amado, eu falei, cara, meu chão é firme. Existe amor aqui para eu continuar. Existe coisa boa aqui para me apoiar. Pega o que é bom e avança, Felipe. Agora é você, irmão. É você. É muito forte isso, porque a minha mãe falava isso do meu pai. Eu fui presenteado que meu pai se converteu antes de mim, depois eu converti, e hoje meu pai é presbítero na mesma denominação que eu estou. Porém, mesmo na mesma denominação que meu pai estava, eu ainda tinha um problema de identidade, que minha mãe sempre falava que meu pai era pacato, que meu pai não era capaz, que meu pai não construía as coisas, não buscava dinheiro para casa. E eu fui vendo, colocando isso dentro do meu interior, porém eu comecei vendo eu igual ao meu pai. E como eu rejeitava isso no meu pai, o que acontecia? Eu me auto-rejeitava. Aí a questão da identidade acabou quebrando isso, porque eu estava chegando no momento, eu estava numa prisão tão grande que eu estava indo numa linha de autodestruição, tipo, não precisava mais ninguém, nem o diabo mais. Era só deixar como estava. E a questão da identidade é tão forte, é até questão de pecado, não sei em questão você, problema de pornografia ou coisa tal,
quando você sabe quem você é uma coisa que tirar com a mão, assim, igualzinho. Porque você muda a sua mente, vai para lá, assim. Não tem como olhar para cá, porque você encontrou, começou a funcionar. O carro começou a andar, agora sim. Já não tem como mais olhar para lá. Não sei se você me entende. Sim, entendo. Você. Sim. Inclusive, até certas. Porque cada alma tem a sua inclinação. Às vezes, quando a alma começar uma inclinação, eu já sei o remédio, é só olhar a identidade. Olha a identidade, já era, filho, já volto de novo. É incrível isso. É incrível. Deus é bom. É uma chave legal.